Quero, inicialmente, agradecer a oportunidade desse debate, cumprimentando o senador Wanderlan Cardoso, vice-presidente da CCJ e presidente desta audiência pública. Cumprimentar e agradecer ao senador Sérgio Moro, que aqueceu o nosso nome e também o nome para representar a Associação Nacional dos Praças, que é uma entidade nacional que congrega os soldados, cabos, sargentos, subtenentes. E aqui faço também o agradecimento ao soldado Prisco, que é seu presidente, que também nos confiou essa representação. Cumprimentar o senador Hamilton Mourão e cumprimentar o senador Marcelo Castro, com quem tive a oportunidade de conviver por 4 anos no mandato lá na Câmara, fazendo discussão sobre reforma política lá em 2015, né? Onde ele presidiu uma comissão especial e lá nós já defendíamos o direito de cidadania dos militares, sabe? Ele vai recordar bem. Eu queria, primeiramente, dizer, em cima da observação feita pelo relator, o senador Marcelo Castro, sobre essa matéria ter vindo aprovada da Câmara. É fato. Senador, mas o projeto original tem a autoria da deputada Soraya Santos. Isso não está no projeto original da deputada Soraya Santos. A relatora, essa discussão se deu num grupo de trabalho na Câmara, onde a relatora foi a deputada Margarete Coelho, do seu belíssimo estado do Piauí, que também não trouxe essa matéria. Essa matéria foi trazida como emenda de plenário. E, quando votada essa emenda de plenário, ela foi derrotada por 411 votos, que foi contrário a essa proposta. E houve, sim, uma articulação, e essa matéria voltou numa emenda aglutinativa em outro dia de votação, que, na nossa compreensão, é até um rito ilegal, questionável do ponto de vista da legalidade desse rito. Portanto, esse debate não aconteceu na Câmara. Ele só foi manifestado nos encaminhamentos, onde eu já posicionei contra essa matéria lá na Câmara. Então, nós temos como sendo uma matéria que a sua aprovação na Câmara já se deu de forma irregular, porque foi a mesma matéria, ainda que com algumas vírgulas diferentes do primeiro texto, foi votado 2 vezes lá na Câmara. E aí sim, dentro de uma emenda aglutinativa, já com outras matérias, naturalmente nessa emenda, ela foi aprovada. Mas ela não foi debatida. A primeira oportunidade que nós estamos tendo de debater esse tema, efetivamente, é aqui nessa comissão, onde eu tive o prazer de estar aqui no dia 2 de abril e vi o grande debate que deu aqui, mais de 3 horas, só de encaminhamento para a audiência pública, onde essa matéria era questão central. O que nos aponta que a fala do senador Marcelo Castro, essa deixa que ele trouxe para nós aqui no início, é um bom indicativo de que, de fato, nós vamos demonstrar, assim como vários senadores já demonstraram aqui, que essa é uma matéria que ela é um retrocesso civilizatório. Ela não é uma quarentena, ela é um banimento dessas categorias ao processo político, ao direito político. Nós compreendemos que a Constituição, aqui tem representação de todos os segmentos, e a Constituição trata de forma diferente esses segmentos, mas em relação aos militares, por exemplo, ela já trouxe a limitação. Qual que é a limitação? Se tem menos de 10 anos, todos os militares da União e dos estados são banidos, por ser tem que estar baixo. Já está na Constituição. Menos de 10 anos, ele não pode permanecer, e o Supremo já manifestou sobre isso e não pode permanecer. Se ele tem mais de 10 anos, ele é agregado um período que ele vai ter um vínculo com algum partido, e nesse período ele desobriga das suas responsabilidades institucionais de militar, a agregação é esse instrumento, e se ele for eleito, na diplomação ele vai para a reserva. Nós compreendemos que aquilo que o Constituinte quis de vedação para os militares está na Constituição e não cabe criar novas inelegibilidades específicas para os militares e nem para os demais, porque as regras para os demais são diferentes, mas também estão na Constituição. A magistratura já não pode candidatar, o Ministério Público já não pode candidatar, mas não tem que esperar 4 anos, que na verdade não são 4,
São no mínimo 6, se considerarmos a intercalação de eleições federais e municipais, porque esse afastamento de 4 anos tem que se dar no momento dele ser admitido como candidato. Então, não é nem no momento da eleição. Então, na prática, pelo texto, não são 4 anos, são no mínimo 6, se considerarmos as eleições municipais e federais. Então, nós compreendemos que não cabe sequer trazer inelegibilidade específica para esses segmentos, porque a Constituição tratou daquilo que o Constituinte quis tratar, e depois, na emenda 45, estendeu a proibição da candidatura para o Ministério Público, que já era proibido para a magistratura. Nós compreendemos que essa proposta, que não teve debate concreto na Câmara dos Deputados, que está tendo debate aqui a primeira vez, ela é um banimento real e ela é um retrocesso civilizatório. Eu fiz militância como associação, o senador Vanderlan, e é o processo de participação, é o respeito à participação. A Constituição nos garantiu o direito de associar e nós nos associamos. Aos demais, o direito de sindicalizar, aos militares, só a associação. Mas esse processo, esse respeito à participação, é que permite que haja, de fato, crescimento, que haja avanço civilizatório, que haja avanço nos direitos. Então, nós compreendemos, bem no método, vamos dizer assim, que não sequer cabe essa regulamentação, trazer uma lei infraconstitucional, ainda que lei complementar, trazer uma inexigibilidade específica para essas categorias. Nós entendemos que a Constituição já assim definiu. Mas no campo político, no campo da discussão do direito de representação, o Jean Carlos trouxe aqui a média histórica de 88 para cá, da presença de militares no Congresso Nacional, foi 2, 3, 4, 2, 3, 4. Só em 2014 que nós conseguimos ser 7, e 2018 e 22 chegamos a 13, se não me engano. Na Câmara. Aqui no Senado, a primeira eleição que eu tenho, está no meu radar, foi do Major Olímpio e do Capitão Stevenson em 2018, de militares estaduais. Militares federais, General Hamilton Mourão e o nosso astronauta, que inaugurou a primeira eleição de militar federal no Congresso Nacional. Então, como que isso é que distorce a representação, ou como que isso é que impacta em decisões políticas? Nós nunca fomos maioria nem para uma subcomissão, sequer na Câmara dos Deputados. Nós nunca fomos maioria para nada. Mas entendemos que essa proposta, ao caçar esse direito, ela não está fazendo no avanço civilizatório nenhum. Até 88, o cabo-soldado sequer tinha direito de voto. A Constituição de 88 trouxe o direito de voto para o cabo-soldado. Depois vieram as urnas eletrônicas, e que por conta delas, o voto em trânsito sequer era possível. Ou melhor, o direito de voto sequer era possível ser exercido pelos policiais em serviço, porque eles têm que trabalhar e não são escalados de acordo com o seu domicílio eleitoral. Nós fizemos, o senhor nos ajudou a fazer esse avanço na Câmara, ao regulamentar o voto em trânsito para os policiais, para os militares, no dia de serviço. Foi um avanço que está mantido aqui nesse texto do senhor, de Vossa Excelência. Mas o que traz agora nesse relatório, ele castra tudo isso, caça tudo isso, né? Então, nós entendemos que sequer pode ter vínculo nessa proposta com o que nós estamos vivenciando em termos de realidade política que falou assim, vincula com o 8 de janeiro. Essa é a proposta de 2021. Tem nada a ver com o processo que está em discussão nesse momento, depois das eleições de 2022. Porque é uma proposta que veio lá em 2021, o alvo não era essa realidade hoje que nós estamos vivendo. Alguém pode dizer, mas vamos aproveitar? Mas é injusto, e não é correto, e não tem relação a proposta original com o momento que nós estamos vivendo, ainda que se queira aproveitar. Então, o que nós estamos apelando, primeiro, é a Vossa Excelência, de fato, reconhecer que é um retrocesso civilizatório, que é expurgar um segmento que tem importância institucional, mas que são cidadãos. Nós não queremos ser admitidos, reconhecidos e colocar na condição de cidadão de segunda categoria, que nós não somos. Nós queremos exercer o direito de voto e de ser votado. E, portanto, esse é o apelo aqui, em nome do conjunto dos militares do Brasil, em nome também das demais categorias, para que, de fato, o relator possa já
admitir, e se não, que esse plenário possa acatar. Nós temos 2 emendas que suprimem essa matéria, que o conjunto do senador dessa comissão possa efetivamente acatar uma das 2 emendas. Uma é do senador Hamilton Mourão e a outra do senador Exalci, a quem também faço questão de agradecer aqui, que desde o primeiro momento fez debate conosco e tem pontuado junto conosco a necessidade de supressão dessa matéria, como consta na sua emenda. Então, essa nossa fala, acredito que é o pensamento majoritário das instituições policiais e bombeiros militares, e especialmente da classe dos policiais e bombeiros militares, que tem um papel importante na sociedade, ninguém discorda. Nós não podemos ser importantes para tomar tiro e não ter um reconhecimento do direito de ser votado. Tá certo? Na hora de tomar o tiro, nós admitimos botar o soldado na frente, ainda que com escudo balístico, mas soldado na frente, ele serve para me defender na hora do tiro e não serve para exercer uma cidadania, uma representação, assim como toda a sociedade tem direito, como todas as pessoas têm direito. A exposição da farda é maior do que a exposição de televisão, de mandato. Eu exerci o mandato por 8 anos. Eu tive muito mais exposição que qualquer um dos colegas policiais, bombeiros militares em Minas Gerais que estava trabalhando no dia a dia. Então, nós fazemos aqui esse apelo, agradecemos a oportunidade do debate e, mais uma vez, insistindo. Esse debate está acontecendo aqui pela primeira vez, concretamente. Muito obrigado. Deputado Cardoso. Alguma coisa a mais, subtenente Gonzaga? Eu lhe dou aí 2 minutos. Obrigado. E já as considerações finais. Eu queria fazer 2 observações muito rápidas. Primeiro, de que Brasília comemora 65 anos. E se estivesse em vigor lá em 1950, essa regra, Brasília provavelmente não existiria, pelo menos nesse momento, porque o Juscelino Kubitschek era capitão médico da Polícia Militar de Minas Gerais. Talvez ele tenha construído Brasília pelo conhecimento médico dele, pela formação médica, mas ele estaria impedido pelo simples fato de ser integrante da Polícia Militar naquele momento. A segunda, o senhor fez uma fala que me chamou a atenção, que ninguém fique inelegível mais de 8 anos. Pela regra que veio da Câmara, que o senhor, acredito, não vai acatar, nós estamos inelegíveis por 41 anos. Desculpa, por 41 anos. Porque nós temos que trabalhar no mínimo 35 para ir para a aposentadoria. E depois tem que esperar mais 4. Então, contrariando a fala do senhor de que ninguém deveria ou deverá ficar inelegível por mais de 8 anos, essa regra da quarentena impõe uma inelegibilidade por 41 anos. No caso dos militares, já são 10 pela Constituição. Então, já é mais do que o senhor está defendendo de 8 anos. Então, a gente finaliza, agradeço a oportunidade, e reforçando a fala do presidente da sessão nesse momento, o senador Mourão, que os fatores que interferem na hierarquia e disciplina, quisera Deus que fosse o exercício da cidadania. Não é o exercício da cidadania, o direito à cidadania de votar e ser votado, que impacta negativamente a ponto de haver uma vedação dessa na hierarquia e disciplina das polícias militares. Eu sou militar há 43 anos, menos do que o general Mourão, mas há 43 anos. Os fatores de hierarquia e disciplina são variáveis. E aí concentrar de que o exercício da cidadania previsto na Constituição é que deve ser castrado para preservar a hierarquia e disciplina é um erro de leitura, é um erro de diagnóstico, usando a expressão mais usada aqui pela medicina. Então, presidente, eu agradeço mais uma vez, agradeço ao senador Moro por ter nos indicado e a ANASPRA por ter nos permitido representá-lo e cumprimentar os demais participantes que contribuíram, mesmo com as visões contrárias, mas contribuíram para que, na minha leitura, a gente possa ter ampliado um pouco essa possibilidade do senador Marcelo Castro, já no seu relatório, suprimir essa vedação, e se não, que nós possamos trabalhar aqui na CCJ para votar em separadas emendas do senador Mourão ou do senador Exalci, para que possamos suprimir o colegiado. Muito obrigado.